Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao estudo a respeito do Espírito Santo. E nós estamos aqui numa série a respeito das três plenitudes. Na live passada, nós vimos a respeito da plenitude do Espírito Santo, resumidamente. E hoje nós vamos dar continuidade, começando a falar a respeito da plenitude do Senhor Jesus Cristo, E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, lá em Efésios, no capítulo de número 4, abra a sua Bíblia comigo. Efésios, capítulo de número 4. Hoje nós vamos começar a falar a respeito da plenitude do Espírito Santo, sobre a plenitude do Senhor Jesus Cristo. E se você não assistiu às lives passadas, assista, É de extrema importância todos nós nos alimentarmos da palavra de Deus, a gente se alimentar das Escrituras. Para nós, a nossa vida com Deus não é apenas de uma crença em um Deus distante, mas é um relacionamento íntimo, E assim como todos nós já sentimos o mal na nossa alma, no nosso coração, muito mais a gente pode sentir o amor de Deus, a presença, a alegria da salvação, Todas as virtudes do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus Pai, nós podemos e devemos sentir na nossa alma, na nossa vida, E eu quero ler com você uma palavra, Efésios capítulo 4, lá no versículo de número 13, a Bíblia diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha isso, gente. A Bíblia fala aqui a respeito do nosso desenvolvimento espiritual. E o final do versículo fala a respeito da plenitude de Cristo. E antes de nós chegarmos à plenitude de Cristo, a gente precisa entender esses passos que estão aqui no versículo 13. Vamos ler de novo só o início dele, Efésios 4:13, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós vamos entender isso aqui resumidamente. A unidade da fé, termos uma só fé. Uma só fé com quem? Com o corpo de Cristo, e uma só fé com o Espírito Santo. Termos a fé que o Espírito Santo quer nos dar. E a gente vai entender o que isso significa, Abra sua Bíblia comigo, lá em Colossenses, no capítulo, tá perto de você, tá perto da gente aqui, Colossenses capítulo 3, vai lá comigo. Colossenses capítulo 3, nós vamos ver aqui o versículo, do versículo 8 até o versículo 10, tá? Diz assim, preste bem atenção, Colossenses 3, versos 8 ao 10, diz assim, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. A Bíblia fala da ira, da indignação, da maledicência, da maldade, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha isso. A Bíblia diz aqui que a gente tem que se despir de todo o pecado, de toda a maldade, a gente tem que se revestir do novo homem. O novo homem segundo o Senhor Jesus, segundo o Espírito Santo, que vai nos revestir, como está escrito aqui, e vos revistais do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Igreja, ser um novo homem é ser uma nova criatura. A imagem daquele que nos criou, a imagem do nosso Deus, que se refaz para o pleno conhecimento. Nós precisamos ser uma nova criatura, e isso se dá a respeito da comunhão com o Espírito Santo, de uma fé sacrificial, uma fé salvadora. E essa nova criatura nos leva para o pleno conhecimento. Pleno conhecimento. Você vai guardar bem essa palavra aqui hoje. Pleno conhecimento conforme a imagem daquele que nos criou. Ou seja, o mover do Espírito Santo sobre nós é nos fazer uma nova criatura para o pleno conhecimento. E isso só vem quando nós temos a mesma fé,
a mesma intenção do Espírito Santo. Você vai entender isso aqui melhor aqui ainda hoje, ó. Vai lá, Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ver lá. Lá em João, Evangelho de João, lá no capítulo de número 15. Vamos ver o que está escrito lá, ó. João, capítulo 15, lá no verso 26. Não é isso? Tá. João capítulo 15, lá no verso 26, diz assim, ó. E o Senhor Jesus, ele fala bem assim, ó. Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Entenda bem isso. O Senhor Jesus fala aqui claramente que o Espírito Santo, ele dá testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele dá testemunho dele. O Espírito Santo testifica a respeito do Senhor Jesus Cristo. A fé do Espírito Santo, a Bíblia fala, lembra do versículo Efésios 4:13 que eu li com vocês? A unidade da fé. A unidade da fé é entendermos a intenção do Espírito Santo sobre nós a respeito do Senhor Jesus Cristo. Unidade da fé é uma só fé. Nesse sentido aqui, nós temos que ter uma só fé com o Espírito Santo, uma só intenção, entender qual é a intenção dele aqui. E o Senhor Jesus, ele faz essa declaração, ó, João 15:26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo, ele testemunha a respeito do Senhor Jesus Cristo ao nosso coração. E ainda mais aqui, ó, João capítulo 16, lá no versículo 13. João 16:13 diz assim, ó. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Guarda bem isso. O Espírito Santo, ele quer nos guiar a toda a verdade. Toda a verdade. Guarda bem isso. A palavra é o verbo é o Senhor Jesus Cristo. A verdade é o Senhor Jesus. A palavra, a Bíblia Sagrada que nós temos é o verbo, é o Senhor Jesus Cristo, é o Deus Filho em nós. E o Senhor Jesus fala que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. O Espírito Santo, ele quer nos guiar em toda a verdade de Deus. No caso que nós estamos vendo aqui hoje, a respeito da plenitude do Senhor Jesus Cristo, onde nós vemos em Efésios 4:13, onde todos nós temos que chegar à unidade da fé. A unidade da fé, nesse caso aqui, é a mesma fé do Espírito Santo, é entender a intenção dele. Que o Senhor Jesus faz essa declaração aqui, né? Ele vos guiará a toda a verdade. Agora, olha o versículo 14. O Senhor Jesus falou assim, ó, ele me glorificará. Olha isso. O Espírito Santo glorifica o Senhor Jesus Cristo. Ele me glorificará. Ou seja, o Espírito Santo nos guiará ao Senhor Jesus Cristo. Se você não assistiu à plenitude do Espírito Santo, que foi a live passada, assista. O Senhor Jesus, ele faz essa declaração aqui. Ele me glorificará. Uma das funções, um dos ministérios, melhor dizendo, do Espírito Santo é glorificar o Filho. Glorificar o Filho é glorificar a palavra. E nós temos que chegar à unidade da fé. Entendermos a fé do Espírito Santo, a intenção dele, o ministério dele sobre nós. E termos uma só fé. E como igreja, nós como muitos membros, nós também temos que ter a unidade da fé. Ou seja, nós todos temos que ter o mesmo alvo, deveríamos ter o mesmo objetivo. Que nesse caso aqui de hoje é buscar a plenitude do Senhor Jesus Cristo, né? Volta lá comigo. Efésios, capítulo de número 4. Volta lá comigo. Efésios, capítulo de número 4. Vai lá. Efésios, capítulo de número 4. Vamos ler novamente aqui o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé. Vamos fazer uma leitura rápida aqui, ó. Efésios 4, versículo 1. A Bíblia diz assim, ó. Efésios 4, versículo 1 diz assim, ó. Preste atenção. Pois eu, o prisioneiro no Senhor,
Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Entenda bem isso. Andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. A nossa principal vocação é sermos filhos de Deus. É nascermos do Senhor, né? Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora verso 3, ó. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha isso. A Bíblia diz que a gente tem que se esforçar diligentemente para a gente preservar a unidade do Espírito, sermos um com o Espírito Santo. Preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que quebra a nossa paz com o Espírito Santo? O pecado. Pendermos para a carne. A Bíblia fala que a gente tem que se esforçar para a gente preservar a unidade do Espírito. Preservar a unidade, sermos um com o Espírito Santo. Como eu falei com vocês aqui no verso 13, nós temos até que todos cheguemos à unidade da fé. Sermos em primeiro lugar, antes de sermos um entre nós, que é a igreja humana, vamos colocar assim, antes de todos nós buscarmos a mesma coisa, nós temos que ter a unidade com o Espírito Santo. O Senhor Jesus falou, o Espírito Santo vos guiará, Ele me glorificará, Ele dará testemunho de mim. Então nós temos que entender qual é a missão, uma das missões do Espírito Santo é essa. É glorificar o Senhor Jesus, é nos levar até Ele, né? Vamos ver aqui ainda, versículo 4, ó. Há somente um corpo em um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Igreja, olha isso. Um só Pai, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, está em todos. Existe uma só fé. A fé que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo glorifica a palavra que é Jesus Cristo. O Espírito Santo quer nos levar ao pleno conhecimento da palavra de Deus, porque essa também é a vontade de Deus, que vai ver depois no outro versículo que eu vou ler com você. Então, voltando aqui, ó, Efésios capítulo 4, verso 13, preste atenção. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós temos que ter a unidade da fé, nós temos que manter a unidade com o Espírito Santo, sermos um com Ele, termos a mesma intenção dEle, né? Para que Ele coloque no nosso coração os propósitos de Deus no nosso coração. E o principal propósito do Espírito Santo no nosso coração é glorificar o Filho, é glorificar a palavra, é glorificar o Senhor Jesus. É nos levar à plenitude do Senhor Jesus que a gente vai abordar. A gente está abordando ela aqui para eu chegar com você na plenitude de Cristo. Nós temos que compreender tudo isso aqui. Tudo isso aqui faz parte da plenitude dele. É o Espírito Santo quem nos apresenta ao Senhor Jesus Cristo, que nos faz ter um contato íntimo com ele verdadeiramente. Então, versículo 13, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé, agora, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Entenda bem isso. A Bíblia diz que todos nós temos que chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Aí no final do versículo fala, a perfeita varonilidade é a medida da estatura da plenitude de Cristo. Só que nós vamos entender aqui passo a passo. Unidade da fé. Sermos um só com o Espírito Santo, viver pelo propósito dele. É me prosperar, é curar o meu corpo. Não, o primeiro propósito do Espírito Santo é glorificar o Filho na sua vida. É glorificar Jesus em você. É glorificar a palavra em você, exaltar a palavra em você, no seu coração, até que Cristo seja formado em você, como diz o apóstolo Paulo, né? A gente tem que ter essa compreensão. E a Bíblia diz aqui, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Igreja, a Bíblia fala, está escrito aqui, que nós devemos chegar ao pleno, total conhecimento do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho falado isso com vocês aqui desde acho que 3 lives atrás, que o que a gente veria dali para frente seria algo mais intenso, seria um alimento mais sólido, como eu falei com vocês esses dias lá em Hebreus 5.
A gente precisa entender quem é o Deus Pai, quem é o Deus Filho e quem é o Deus Espírito Santo. Na live passada nós vimos um pouco a respeito da plenitude do Espírito Santo. E hoje é sobre a plenitude de Cristo. E a Bíblia fala que para nós chegarmos à plenitude de Cristo é chegarmos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Igreja, essa é a vontade de Deus, que você conheça Jesus Cristo plenamente. Plenamente. Sem tirar, sem nenhum defeito, sem nada, plenamente. Ah, é impossível. Não, gente, está escrito na Bíblia, plenamente. Eu tenho que conhecer Jesus Cristo plenamente. Você tem que conhecer o Senhor Jesus Cristo plenamente, né? E a gente vai se focar nisso aqui hoje nessa live. O pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu quero ler com você a esse respeito algumas passagens que está lá em Colossenses capítulo 2. Vai aqui comigo, tá perto, ó. Colossenses capítulo 2, lá no versículo 2, né? Vamos ler, Colossenses 2, versos 1 e 2, diz assim, ó. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem, de novo, plenamente, o mistério de Deus, Cristo Jesus. Olha isso. O apóstolo Paulo havia mantendo uma luta espiritual tremenda pelo povo de Laodiceia, pelos laodicenses. E quantos não viram ele face a face? Para que o povo fosse confortado, vinculado juntamente em amor, que a gente não vai abordar tudo isso, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, olha o entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? É Cristo Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A vontade de Deus, igreja, é que nós venhamos compreender plenamente o mistério de Deus. Plenamente, o mistério de Deus é Cristo, é o Senhor Jesus. A vontade de Deus é que você compreenda plenamente, plenamente. Olha que grandeza que é isso. O próprio Deus quer que você compreenda Jesus Cristo plenamente, que você o conheça plenamente, que você conheça o Filho dele plenamente. Você vai ver daqui a pouco em outras palavras que eu vou ler com você a esse respeito. Igreja, fica com aquilo que está escrito na Bíblia. Ah, mas ninguém pode, ninguém consegue. Não, irmão, fica com o que está escrito na Bíblia. Fica com o que está escrito aqui. Está escrito, isso aqui é verdadeiro. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Jesus é um mistério de Deus, é um mistério. Mas a vontade de Deus é que a gente compreenda Ele plenamente, perfeitamente. E isso vem a respeito de uma intimidade espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Da revelação que o Espírito Santo nos dá a respeito do Filho. Ele vos guiará toda a verdade. Ele me glorificará, como Jesus Cristo disse. O Espírito Santo quer glorificar Jesus em você. Quer revelar Jesus Cristo para você. Ah, é tudo a mesma coisa, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ah, Jesus falou que quem vê o Pai me vê a mim. Sim, exatamente. A gente vai chegar nesse ponto quando a gente chegar lá na plenitude de Deus. Mas é perfeitamente possível você conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ele se revelar a você. Né? E essa é a vontade de Deus, como eu acabei de ler aqui para você. E vou ler também outras passagens que falam a esse respeito. 1 Timóteo, capítulo 2. Vai lá comigo. 1 Timóteo, capítulo 2. Lá no versículo de número 3. 1 Timóteo 2. Ah, tá. Versículo de número 3. Vamos lá. Ó. Isto é bom e aceitável diante de Deus, está falando do Pai, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha isso, gente. A vontade do Deus Pai é que todos os homens sejam salvos. E depois, continuidade, progresso espiritual, amadurecimento espiritual. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus. Há um só Deus e Pai, que é o Deus Pai, e um só mediador, que é entre Deus e os homens, nós. Quem é esse mediador? É Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Um dos nomes de Jesus é verdade. Jesus Cristo é a Bíblia, é a palavra. Jesus Cristo é o verbo. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Pleno. Mais uma vez aqui falando sobre plenitude. Mais uma vez. Tenha pleno conhecimento dele. Eu já li isso com você várias vezes aqui hoje na Bíblia. Pleno. Pleno. Ah, mas não é possível, a gente tem que viver a vida inteira caindo e Deus levantando, a gente tem que viver uma fé, Deus em cima, a gente aqui embaixo, ah, é só ter fé em Jesus. Não, gente, é infinitamente mais do que isso. É infinitamente mais do que isso. A gente tem que conhecer Jesus. Existe uma vocação, eu li para vocês aqui já hoje sobre a vocação, viver digno da vocação que a gente foi chamado. Mas eu não sei se eu vou chegar lá hoje ainda, mas a Bíblia fala sobre a soberana vocação. Soberana vocação é conhecer o Senhor Jesus Cristo, é ser a semelhança dele, né? Isso aqui é riquíssimo demais, gente. Riquíssimo demais. Vamos ler de novo aqui o versículo 4, ó. O qual deseja que todos os homens sejam salvos, quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, quando ela morre para o mundo, quando ela passa pelo batismo nas águas, que tem que ser público, ali ela sepulta, ela enterra a velha criatura dela ali, e ali a Bíblia diz que a pessoa sai das águas para andar em novidade de vida, ela aceitou o Senhor Jesus, se arrependeu dos pecados dela, e passou a viver uma fé verdadeira, e depois disso, o que acontece? Ó, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pleno conhecimento da verdade é desenvolver a salvação, a comunhão com Deus e igreja. Por que muitas pessoas ficam cansadas espiritualmente no decorrer dos anos? Por que muita gente perde o interesse em Deus? Por que muita gente perde o prazer do louvor, da palavra, da oração com o decorrer dos anos? Porque as pessoas não entendem que a vida espiritual é infinita. Não é só aceitar Jesus e ficar orando para resolver problema, não. Isso é vida de escravo. Ficar a vida inteira, um ano atrás do outro, problema, luta, isso é vida de escravo. Vida espiritual tem que ser um prazer. Eu falei um pouquinho sobre isso aqui, que a palavra de Deus no começo, lembra a live passada, se eu não me engano? A palavra de Deus para todos nós no começo é um remédio, depois ela se torna um alimento, até o ponto que a gente ser totalmente saudável espiritualmente, que a palavra se torna um prazer pra gente. Se você não assistiu a live passada, você deve assistir. A vida espiritual tem que ser um prazer, não é só para ficar usando fé para resolver problema não, gente. Tem que ser um prazer. E esse prazer tem que estar na alma. Isso vem quando a gente entende isso sobre a plenitude do Senhor Jesus Cristo. Em ter comunhão plena com Ele, porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vai lá comigo. João, Evangelho de João, lá no capítulo de número 17. João, capítulo de número 17. É o Senhor Jesus que é o autor da vida. É Ele que tem a vida eterna. O Senhor Jesus tem a vida eterna. João 17, versículo 1. A gente vai ler acho que do 1 até o 3. João 17, 1 diz assim, ó. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre a terra, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Igreja, somente o Senhor Jesus Cristo pode conceder para nós a vida eterna, a nossa salvação. A vida eterna está na palavra, os tesouros de Cristo estão aqui na palavra. A vida eterna está aqui, Jesus Cristo é o verbo. Agora o verso 3, ó. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Olha isso. O Senhor Jesus Cristo fazendo uma oração ao Deus Pai
E a oração dele foi escrita aqui, eu não vou examinar tudo, mas eu vou ler toda ela depois. E o Senhor Jesus orando ao Pai, e essa oração foi exposta para nós compreendermos isso. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. O que é receber a vida eterna? É conhecer a Deus, o Deus Pai. E quem é que me apresenta ao Deus Pai? O Deus Filho. E quem que me apresenta ao Deus Filho? O Deus Espírito Santo, que é a primeira plenitude. É recebermos, o Espírito Santo nos chama. Ele chama o ser humano ao arrependimento. E ele nos apresenta ao Filho, que é a palavra. E o Filho começa a trabalhar em nós, que é a palavra. O Espírito Santo também começa a trabalhar em nós. Até que a pessoa receba o batismo com o Espírito Santo. E ali ela tem que desfrutar plenamente e crescer na graça do Espírito Santo. Até chegar um ponto que o próprio Espírito Santo vai apresentar o Senhor Jesus Cristo plenamente para aquela pessoa, para aquela alma. E o Senhor Jesus fala bem claro, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Vida eterna é conhecer a Deus. E ainda, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. O Senhor Jesus, ele declara que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer o Senhor Jesus. Olha o que é vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus, igreja. É conhecer o Senhor Jesus. Ah, mas é embaralhado na minha mente. Não fique embaralhado quando você tem o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito da verdade, ele vos ensinará. Quem ensina é o Espírito Santo. Você não pode depender da pregação do homem, não. Quando a pessoa tem uma comunhão com o Espírito Santo, está escrito, eu li para você no início, ele vos guiará a toda a verdade, ele me glorificará, ele dará testemunho de mim. É o Espírito Santo quem elucida a gente, que ilumina o nosso entendimento. A vida eterna, gente, é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Você precisa se dedicar a orar, precisa não, né? Se você quiser. É bom, é maravilhoso você se dedicar a conhecer a Deus, a conhecer Jesus. E isso só vem da intimidade com o Espírito Santo através de santidade, através de obediência à palavra, de matar a velha criatura, de consagração, de comunhão. O mal quer desviar o seu foco, o meu foco. O mal quer que a gente fique escravo de problemas, para cegar o nosso entendimento. O mal trabalha para isso. Para que a gente fique a vida inteira só lutando para conquistar a vitória terrena e para lutar coisas aqui, né? Toda hora um problema atrás do outro, um problema atrás do outro. Quem é que consegue viver uma vida assim? Quem é que consegue? Por isso que muita gente desanima e morre espiritualmente, porque não entendeu ainda o que é salvação. A vida com Deus, gente, é desfrutar de comunhão, é crescer na graça, é crescer no conhecimento, é amadurecimento espiritual, é deixar de ser criança para ser adulto. Como nós falamos na última live aqui, vida espiritual, gente, é um prazer. É lógico que às vezes a gente fica cansado. É lógico que tem deserto na vida, mas vida espiritual é um prazer, tem que ser um prazer. Tem que ser algo maravilhoso. A vida eterna é essa, Pai, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna, é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus Cristo. E o primeiro passo é comunhão com o Espírito Santo. Assista a live passada se você não viu. Vamos lá comigo, ó. Efésios, capítulo de número 1. Agora a gente vai se dedicar um pouco mais aqui, ó. Efésios, capítulo de número 1. Vai lá comigo. Efésios 1, lá no versículo 15. Efésios 1. Lá no versículo de número 15, se a sua Bíblia for atualizada, tem um subtítulo que diz assim, ó, Paulo ora pelos crentes, né? Qual é a oração de Paulo? Né? Senhor, cura, abre porta de emprego. Não é errado a gente orar por essas coisas não, tá, gente? Não é errado não. Mas olha a oração do apóstolo Paulo pelos crentes aqui, ó. O versículo 15, diz assim, ó, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, igreja, entenda uma coisa que é preciosa. Chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo que os crentes de Éfeso, que as pessoas de Éfeso tinham recebido a fé verdadeira, a unidade, a fé. E eles estavam com amor ali entre todo o povo de Deus ali. Começou a unidade deles ali. Entenda bem isso.
Igreja, é impossível conhecer o Senhor Jesus sem ter a unidade da fé. Esqueci um pouco de falar sobre isso aqui. A unidade da fé é ter a unidade, a união, o amor para com os irmãos. Entenda bem isso. É impossível a gente conhecer a Jesus senão o amor não imperar em nós. A gente não pode ter briga, contenda, se achar que um é melhor do que o outro, porque a placa do outro é diferente, porque a religião do outro é outra, de maneira alguma, tá? Então entenda bem isso. O apóstolo Paulo ficou sabendo que aquele povo recebeu a fé. Agora, quando Paulo ficou sabendo disso, ele começou a orar por aquele povo. Para quê? Versículo 16, ó. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno, de novo, no pleno conhecimento dele. Igreja, vamos entender isso aqui é precioso demais. O apóstolo Paulo ficou sabendo que o povo recebeu a fé e começou a orar por eles. Senhor, dá para aquele povo, ainda na metade do versículo 17, Senhor, conceda para eles espírito de sabedoria. Olha isso. O apóstolo Paulo começou a orar por aquele povo recebeu a fé salvadora, a fé verdadeira. E Paulo ficou orando por aquele povo, Senhor, dá para eles espírito de sabedoria. Entenda bem isso aqui, entenda bem isso. Resumidamente, o que é sabedoria? Capacidade de evitar o mal. Resumidamente, tá? Capacidade de evitar o mal. Capacidade de evitar. Paulo ficou sabendo que aquele povo recebeu a fé. E Paulo começou a orar, Senhor, dá para aquele povo espírito de sabedoria. Para quê? Para que eles saibam o que fazer com a fé deles. Você tem que entender isso aqui muito bem. Para que eles saibam o que fazer com a fé deles. Entenda bem isso aqui. Uma coisa, gente, é gastar, outra coisa é investir. Você tem que entender isso. Tudo que você quer que cresça, no caso aqui a fé é semelhante ao dinheiro no mundo espiritual. Se a pessoa quer aumentar o dinheiro que ela tem que investir para multiplicar. Se a pessoa só gasta, ela vai perder tudo que ela tem. A fé também é assim. Se o cristão só gasta a fé, ele perde tudo e fica sem nada na miséria espiritual. Agora, se o cristão investe a fé dele vai crescer, vai se multiplicar cada vez mais. O apóstolo Paulo aqui, o contexto, ficou sabendo que o povo recebeu a fé e começou a orar por eles. Senhor, dá para eles espírito de sabedoria. Sabedoria serve para quê? Para evitar o mal, para evitar que o povo perdesse a fé, para que o povo caísse em desgraça espiritual, para que o coração e a alma dele se corrompesse de novo. Agora, entender isso tudo, se você só gastar a sua fé vai se acabar. Se você investir, ela vai crescer cada vez mais. Você tem que entender o que é gastar a fé. Gastar a fé é ficar orando por problemas a vida toda. O mal, para não falar nome de demônio do inferno aqui, dependendo pro YouTube, não ficar censurando, o mal, ele trabalha para quê? Para que a gente gaste toda a nossa fé. Tudo que o mal quer é que você gaste a tua fé. O mal, ele quer que você divida a sua fé e gaste. Tudo que ele quer. Dividir a fé é encher a vida da pessoa de problema. Encher a vida dela de problema. Aí ela tá com fé para resolver o desemprego do fulano, o desemprego do Beltrano, para arrumar dinheiro para ela, para pagar dívida, orando por um, por outro, por um monte de gente, problema do ciclano, do Beltrano. Aí quando vai ver aquela pessoa, ela gasta toda a fé dela, ela fica sem nada. Sempre na igreja, a gente vai ver pessoas assim na igreja, ó. Chorando, com o olho fechado, chorando e orando, chorando e orando, chorando e orando. E muitas dessas pessoas, você pode reparar que vai chegar um tempo que você não vai ver mais elas na igreja. Não vai ver. E você vai saber dela depois de um tempo, você vai ver que ela está corrompida, que ela perdeu a fé dela. Aí você olha e você fala assim, mas meu Deus, aquela pessoa estava na igreja direto. Toda vez que eu olhava para ela estava de olho fechado, estava chorando, chorando, chorando. Meu Deus, era tão lindo ver ela orando, adorando a Deus, não sei o quê. Aí agora aquela pessoa está perdida, aquela pessoa está cansada, mas ela orava tanto, orava tanto. Exatamente, meu. Só que a oração daquela pessoa era só para gastar, só para gastar. Todo dia que é na igreja, domingo, via na igreja, aí a oração dela chorava, orava, só que a oração da pessoa, Senhor, abençoa o fulano, Beltrano, ciclano, abre porta, liberta o Beltrano, liberta o outro, envia o socorro não sei da onde, só gastando, só gastando.
Ela nunca foi para o culto, para a reunião, para entregar. Ela sempre queria receber. Então ela sempre gastando. Repreende o mal aqui, repreende o mal lá, que não sei o quê. Aí depois na outra reunião você via ela lá, aí aquela aparência bonita, olho fechado, chorando, chorando. Só que se você se aproximasse dela, você ia ver que ela só está gastando tudo, orando por tudo, por todo mundo, por tudo, por todo mundo. Chega uma hora que essas pessoas ficam na miséria espiritualmente. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele ficou sabendo que o povo recebeu a fé. Então, para o povo não gastar a fé e ficar tudo perturbado de novo, voltar para a carne de novo, ficar tudo endemoniado de novo, Paulo ficou orando: Senhor, dá espírito de sabedoria para esse povo. Para quê? Para que através do espírito de sabedoria, que é o Espírito Santo, eles saibam o que fazer com a fé deles. Que eles não fiquem gastando tudo, que eles invistam. Investir a fé é buscar a comunhão com o Senhor Jesus. Investir a fé é buscar as bênçãos espirituais, que está aqui mesmo, ó. Está aqui mesmo, ó. Você quer ver, ó? Efésios 1, verso 3. Efésios 1, verso 3. Paulo fala assim, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bênção espiritual. Uma coisa é bênção terrena, vida financeira, cura divina, bênção familiar, casamento. Isso é a bênção terrena, tá? Outra coisa são bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. Receber os dons, os frutos do Espírito Santo, 5 partes da armadura que está lá em Efésios, as riquezas, os tesouros de Cristo, como eu já li por cima hoje com você. Bênção espiritual. O apóstolo Paulo está glorificando Deus, o Pai do Senhor Jesus, porque ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Espiritual. Aonde que estão essas bênçãos? Nas regiões celestiais, em Cristo, na palavra. É através da palavra, que é o verbo, o conhecimento da palavra, que a gente chega até as regiões celestes, espiritualmente falando, para a gente conseguir as bênçãos espirituais, que é o desenvolvimento da nossa salvação, que é o crescimento, que é sanar qualquer deficiência que a gente tem espiritualmente falando. Bênção espiritual, Paulo sabia disso. Então, para o povo não gastar toda a fé deles com bênção terrena gasta a fé. Você tem que entender isso. Bênção espiritual é que nos renova, é que nos faz crescer na graça de Deus. Né? Espero que isso tenha ficado bem claro. Ó. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Meu Deus do céu. Espírito de sabedoria. Quem é o espírito de revelação? O Espírito Santo. Lembra o que Jesus Cristo falou lá em João, que eu li com vocês já? Ele me glorificará, ele dará testemunho de mim, ele vos guiará toda a verdade, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos fará lembrar, como diz numa outra palavra, tudo que eu vos tenho dito. Espírito de revelação, para nos revelar, nos dar as coisas reveladas do reino dos céus. Nesse caso aqui, nos revelar Jesus Cristo. Paulo ficou sabendo, o povo recebeu a fé, eu vou começar a orar por eles, Senhor, dá espírito de sabedoria e de revelação para eles, para que o diabo não os engane, para que eles não gastem toda a fé deles e fiquem mortos, fiquem na miséria espiritualmente. Quantas pessoas a gente vê assim, gente? Um monte. Ah, eu tô cansado, não tenho mais fé, tô corrompido, tô cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de coisa ruim em mim. Por quê? Porque gastou tudo. Mas no começo da fé daquela pessoa, ela estava limpa, ela estava pura, o coração dela estava guardado. Só que ela não compreendeu isso, ela não foi pregado, ela não buscou na palavra, ela não abriu o coração como deveria para Jesus de verdade. Então o mal trabalhou para que ela gastasse toda a fé dela, gastasse tudo, vivesse ansiosa, como Jesus falou que a gente não deve viver ansioso por nada. Viveu ansiosa, foi precipitado e um monte de coisa que só faz gastar. Você tem que ler na Bíblia que tem um monte de coisa que faz gastar a sua fé, faz sugar toda a tua fé. Agora você tem que ter espírito de sabedoria, que é o Espírito Santo, espírito de revelação que nos revela para você saber investir a sua fé. Pera aí, eu não vou ficar fervendo a minha cabeça o dia inteiro por causa de problema, não. Eu vou me consagrar. Eu vou pacificar a minha mente. Eu não vou ficar com a minha mente toda atribulada. Igreja, o mal gosta de barulho. A carne gosta de barulho. A carne odeia silêncio. O mal odeia silêncio. O Espírito Santo ama o silêncio. Silêncio aonde? Aqui, ó, na mente. Você tem que pacificar a tua mente. Você tem que adorar em espírito. O verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito, espírito é a palavra, espírito é entendimento. Você tem que aprender a pacificar a tua mente.
Você não pode ficar com a tua mente 1000 coisas ao mesmo tempo, não. E quanto mais você fica assim, mais o mal vai ter liberdade para encher você de problema, até a hora de jogar você na miséria, porque gasta toda a sua fé. Aí daqui a pouco não tem mais força para nada, né? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha isso. Quando que nós conseguimos espírito de sabedoria e de revelação? No pleno conhecimento dele. Paulo estava orando, Senhor, dá esse espírito de sabedoria e de revelação para esse povo, no pleno conhecimento dele, do Senhor Jesus. Pleno, mais uma vez aqui, pleno conhecimento. É dado para você conhecer Jesus Cristo plenamente. Plenamente. Essa é a vontade de Deus. Agora, verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Olha isso, iluminado. Agora a pessoa tem espírito de sabedoria, agora ela tem espírito de revelação, agora ela está iluminada. Ela não anda mais nas trevas da ignorância, a luz é conhecimento. Agora foi revelado para ela, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a sua vocação, a sua eleição. Para você saber qual é a esperança do seu chamamento, para que eu fui chamado? Só para sofrer, para ficar lutando, toda hora caindo em pecado? De jeito nenhum. Você tem que conhecer a esperança do seu chamamento, que no caso aqui é a plenitude de Cristo. É ser a semelhança do Filho de Deus, semelhança do Senhor Jesus, que a gente vai abordar a semelhança de Cristo na próxima live. Hoje, a gente está abordando aqui sobre o pleno conhecimento de Cristo, né? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Igreja, Deus ele quer que você saiba qual é a riqueza da glória dele, da sua herança em nós, a herança que ele tem para você espiritualmente falando, a riqueza da herança. A riqueza da herança do Deus Pai é dar para você o espírito do Filho dele. É tornar você a semelhança do Senhor Jesus, não como Deus e não como perfeito não, mas é ter a glória. Eu vou ler para você na próxima live que Jesus chamou você para a glória dele, para a virtude dele. Está lá em Pedro, isso a gente vai ler na próxima live. Jesus chamou a gente para a sua própria glória e virtude. Olha a riqueza do Deus Pai chamando você para a glória do Filho e para as virtudes do Filho dele. Para a virtude, para ter a fé que Jesus teve, para ter a pureza que ele teve, a força que ele teve. Jesus chamou você para a glória e para a virtude dele, está escrito isso. Não brigue com a palavra, não dê ouvidos para pessoas derrotadas, não dê ouvido para pessoas incrédulas, fique com aquilo que a Bíblia ensina, né? O ser humano não conhece essas palavras, aí fica pensando que isso aqui é besteira. A gente é pecador mesmo, a gente tem que viver caindo e Deus levantando. Igreja, Jesus deu 3 vitórias para nós sobre o pecado, 3 vitórias. Jesus deu a vitória para a gente da condenação do pecado, ele tirou a condenação. Jesus deu vitória para a gente sobre o poder do pecado, ele tirou o poder, o pecado não terá poder sobre nós, como está escrito. E Jesus deu vitória para nós da presença do pecado, da presença. Ou seja, o pecado não tem que ser presente em você não. O pecado não tem que ser presente para você não, em você não. Ah, eu tô sentindo pecado. Por que a gente sente a carne forte, o pecado forte? É por causa de falta de consagração, é falta de intimidade com o Espírito Santo e com Jesus. Só que Jesus deu essas 3 vitórias, você deveria estudar isso aqui na sua Bíblia. Pode ser que mais pra frente eu vou ler isso com você. Jesus deu essas 3 vitórias para nós sobre o pecado. 3, sobre a consequência, sobre a condenação dele. Vitória sobre o poder do pecado e vitória sobre a presença do pecado, sobre a presença. Eu não tenho que viver com o pecado me tentando, não tenho que viver na presença do pecado, não tenho não, pelo contrário, eu tenho que viver na presença de Jesus, na presença da vida. Você precisa compreender tudo isso dentro da palavra, né? A riqueza da glória dos seus santos aqui, ó. Efésios 1, verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder, a suprema grandeza do poder de Deus é fazer com que você seja co-participante da natureza de Cristo. Eu vou ler isso para você na próxima live. Mas está lá em 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 1, você pode ler lá ó, essa semana até a gente chegar na próxima live. Você tem que entender isso aqui plenamente. Qual é a suprema grandeza do seu poder? Igreja, Deus não chamou a gente para a gente viver caindo, tentado e fraco toda hora não, gente. De jeito nenhum. Eu vivi muitos anos assim.
até compreender um pouco mais da palavra. Eu falei, não tem mais que ser assim não. A Bíblia diz que o pecado não vai ter mais domínio sobre nós. Não reine mais o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não, a gente foi livre, né? Qual é a suprema grandeza, segundo, verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele, está falando de Deus aqui, o Deus Pai, exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Jesus Cristo é a primícia dos ressurretos. Todo cristão salvo vai ser ressuscitado à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E em vida nós já somos ressuscitados. A gente não tem que viver hoje na cova da morte e do pecado, não. A ressurreição já começa em vida. Começa em vida. A gente tem que viver plenamente com Cristo hoje já. Né? Versículo 21, né? Jesus está à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, que é poder e domínio, e de todo nome que se pode referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Agora o 22 que eu queria chegar com você aqui, agora 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A primeira vez que eu entendi essa palavra aqui, eu falei, meu Deus do céu, a Bíblia diz que Deus glorificou Jesus sobremaneira. Agora o finalzinho do versículo 22, o deu à igreja. Meu Deus do céu. A Bíblia diz, gente, que Deus deu Jesus à igreja, o deu à igreja. Uma coisa é ter dado ele por nós, para pagar os nossos pecados, os nossos erros. Outra coisa é dar ele pra gente. Odeio a igreja. Igreja, isso aqui é tão grande que eu não consigo explicar isso plenamente, da maneira que eu compreendo. A Bíblia diz que Deus odeia a igreja. Odeia. Só que sabe qual que é o problema do homem hoje? O homem minimiza isso. Um homem some com esse finalzinho de versículo aqui. Some com isso aqui. Só que não é só esse finalzinho não, porque fala sobre a plenitude de Cristo, conhecê-lo plenamente. Plenamente. Deu a igreja. Deus deu Jesus para a igreja. Deus deu Jesus Cristo para você conhecê-lo. Deu a igreja. Deus deu ele para você. Você tem que compreender isso aqui, gente. Isso aqui é grandioso demais. Eu falei isso aqui acho que na live passada, né? A gente tá começando a falar hoje sobre a plenitude de Cristo. Tem um pregador sul-coreano, ele já faleceu uns anos atrás, Po Yang-Shu. Tem um livro dele chamado A Quarta Dimensão. Eu acho que são 3 volumes esse livro, se eu não me engano. E no volume 2 que eu estava lendo, eu li o 1 e o 2, acho que são 3 volumes. Mas no volume 2, ele fala sobre isso aqui. Ele fala que o Espírito Santo quer nos apresentar ao Senhor Jesus Cristo. Ele fala sobre isso. Ele fala um pouquinho da experiência dele quando ele conheceu Jesus. Uma coisa é conhecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem nos apresenta ao Filho, o Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é grandioso demais. Tem um pregador também, um pastor que morreu uns anos atrás também, T.L. Osborne. No livro dele, Curar Enfermos e Expulsar Demônios, em outros livros, ele fala sobre a experiência que ele teve com Jesus. Ele já era batizado com o Espírito Santo, só que ele estava numa mesmice, ele estava num esfriamento espiritual, e ele decidiu renovar a vida espiritual dele, decidiu ter um encontro com Jesus Cristo. E ele ficou ali, se eu não me engano, já faz um tempinho que eu li isso, ele ficou ali, foi no mais de 15 dias, se eu não me engano, ele fez um jejum, uma consagração plena, ele ficou mais de 15 dias ou 15 dias trancado no quarto dele, em consagração, jejum e oração, jejum e oração. Ele falou que uma noite ele estava deitado na cama, o próprio Senhor Jesus veio no quarto dele e se revelou ali para ele. Você deve, T.L. Osborne, que isso aconteceu com ele. E isso aconteceu com certeza com outros crentes também. Pessoas que desejaram conhecer Jesus Cristo, desejaram ter encontro com ele. Isso aqui é maravilhoso. A Bíblia diz aqui, vamos ler de novo o versículo 22, E pôs todas as coisas debaixo dos pés, de Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O deu à igreja. Deus deu Jesus para mim. Ele deu Jesus para você, o deu para você conhecê-lo.
conhecê-lo plenamente. O deu à igreja, verso 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A tudo enche. Nós somos a plenitude. Nós somos o corpo de Cristo, né? Diz aqui, ó, o qual é o seu corpo, que é a igreja, vírgula, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Do Senhor Jesus está falando que ele é o cabeça, nós somos o corpo. Nós somos a plenitude dele, a tudo enche. O Senhor Jesus quer encher você dele. Isso aqui é muito maravilhoso, gente. Tem coisas que eu ainda vou ler para você a esse respeito, tá? Na próxima live a gente vai continuar falando a respeito do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aí a gente vai passar depois para a varonilidade, perfeita varonilidade da plenitude de Cristo. Mas tudo isso aqui já é plenitude de Cristo já. Isso aqui é muito grandioso, gente. Guarda esse finalzinho de versículo 22. O deu à igreja. A primeira vez que eu tive a revelação desse versículo, eu fiquei horas meditando nisso aqui. O deu à igreja. Deus deu Jesus para mim, para a igreja. Deus deu o Espírito Santo para nós, mas ele também deu o Filho para mim. O deu à igreja. O que eu estou fazendo com ele? O que eu estou fazendo com ele? O que eu estou fazendo com Jesus? Será que eu estou conhecendo ele? Ou será que eu só estou usando uma fé para resolver problemas? Eu já falei para vocês aqui outras vezes. Mais para frente, se Deus quiser, eu vou chegar com você no estudo de batalha espiritual. Existem 14 tipos de principado. 14. São espíritos malignos que ficam lá em cima nas regiões celestes. 14 tipos de principado. E a função desses principados, a igreja, um desses principados são 14. Um deles, ele trabalha para escravizar o ser humano e, no caso, o povo de Deus. Encher a gente de tarefa e de problema. Encher. Escravizar, tirar as nossas forças, cegar o nosso entendimento, o entendimento do homem, para que o homem não entenda qual é a riqueza do seu chamamento. É toda a oração do apóstolo Paulo aqui. Paulo ficou sabendo que o povo recebeu a fé, e Paulo começou a orar: Senhor, dá espírito de sabedoria e de revelação, para que eles entendam a grandeza do chamamento, a riqueza do seu poder, para que eles entendam que o Senhor Deus deu Jesus para eles. Para que eles não gastem a fé, para que eles invistam. A gente tem que gastar a nossa fé, mas a gente tem que investir a nossa fé. A gente tem que investir mais do que a gente gasta. Toma cuidado com isso. Toma cuidado. Toma cuidado quando você estiver em oração, aí vem aquele dardo inflamado lá. Ora pelo fulano, ora pelo beltano, ora pelo outro, ora pelo não sei o quê. Aí você começa a orar por um monte de coisa. Tá gastando tudo. E esquece de investir na adoração, na busca. O que é investir? Investir é você pegar as promessas na Bíblia que fala a respeito das coisas eternas e, no caso aqui, das bênçãos espirituais. Investir, eu preciso, em primeiro lugar, receber o Espírito Santo, ser uma nova criatura de verdade. E depois, junto do Espírito Santo, Senhor, me ensina a investir ainda mais a minha fé. Eu quero conhecer o Senhor Jesus. Eu quero ter a plenitude dele. Eu quero chegar à perfeita varonilidade espiritual. E, gente, o cristão que ele vive assim, ele não vai tropeçar em tempo nenhum. Que é o que eu vou continuar falando com vocês na próxima live. Tá, gente? Então guarda isso. Para mim, a plenitude, o pleno conhecimento do Filho de Deus, o pleno. Eu li isso para você várias vezes aqui hoje. Pleno. Conhecer Jesus Cristo plenamente. Não deixa a tua carne te enganar e não deixa ninguém roubar você. Não deixa ninguém te roubar. Eu não importa o que as outras pessoas falam, não. Eu fico com o que está escrito aqui. Se é para eu conhecer Jesus plenamente, então eu vou conhecer. Ah, mas Deus e o Espírito Santo é tudo a mesma coisa. Não é não. Não é não. Eu sei o que é o Espírito Santo. Eu sei que ele é maravilhoso, sei da presença dele. Mas eu quero Jesus também, porque eu sei que Deus quer ele para mim. Eu sei que Deus quer me encher da plenitude dele também. Eu quero. Eu não sei quanto tempo mais eu vou viver nessa terra aqui. Já faz 27 anos que eu estou com Cristo. 27 anos. Jesus me chamou com 15, né? Faz 26 anos, se eu não me engano. E se eu viver mais 20 anos nessa terra, hein? Eu vou ficar cansado, desanimado? Vou nada, meu irmão. Eu quero mais. Eu quero mais. Não viver muito tempo, porque eu não ligo para viver muito tempo, não. Mas eu quero mais espiritualmente. Eu quero mais de Deus. Eu quero conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, como está escrito. Se eu fazer isso aí por toda a minha vida, sempre eu vou estar renovado. Sempre eu vou estar fortalecido em Cristo. Sempre eu vou conhecê-lo cada vez mais. E mesmo nos dias difíceis vai ser para me aproximar mais dele. Só que isso não é comigo, isso é para todo mundo.
Só que tudo depende da sua fé. E a fé vem do conhecimento da verdade. A fé vem do conhecimento da verdade, vem de ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela palavra. Então, gente, guarda isso. Como eu disse antes, essas coisas que a gente está vendo aqui por essas lives não é leite, não é para criança, não é leite, é para adulto. Como está lá em Hebreus 5, Hebreus capítulo 5. Os cristãos hebreus não tinham progredido. Então eles só tomavam leite, eram crianças, tá? Não podiam tomar posse da herança plenamente. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Olha que maravilha isso. Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernir o mal. Opa, eu tô orando, veio um dardo aqui para eu ficar orando por todo mundo. Tá naquela, eu tô chegando à presença de Deus ali, eu tô começando a sentir um amor, uma alegria, vem aquele dardo. Ó, ora pelo fulano, pelo Beltrano. Opa, vou discernir o mal. Pera aí, diabo, você tá amarrado. Tô discernindo o mal. Tô chegando na presença de Deus ali, adorando, amando, me quebrantando. Aí veio o pensamento para orar pelo Beltrano, pelo Ciclano, pelo outro. Não, eu tenho que... Ó, as faculdades exercitadas aqui. Ó, tá lá em Hebreus 5. São para os adultos o alimento sólido, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso é vasto. É só um exemplo, isso é vasto. Eu tenho que discernir o mal. Peraí, veio o dardo aqui para eu orar. Ah, o Espírito Santo tá mandando orar pelo fulano. Não, mas de Espírito Santo nada. Nada, o Espírito Santo agora, ele quer que eu adore, ele quer que eu ame, ele quer que eu invista a minha fé. Ele quer que eu busque as bênçãos espirituais. Ora para interceder pelos outros tem, mas não pode ser o máximo da minha oração, não. Ora para orar pelos outros tem. Por que muita gente que faz a obra vive no monte e vive mal? Ou se perde? Aí você fala, meu Deus, aquela pessoa vivia no monte e está desviada. Pois é, porque toda vez que ela ia no monte, ela ia para gastar. Toda vez. Quantas vezes eu já não fui do monte com obreiros para orar? Aí chegava lá, os obreiros começavam, perto de mim lá. Ah, Senhor, abençoa a igreja, que não sei o que, igreja. Aí eu parava tudo na hora. Falei, meu irmão, vai cada um para um canto. Vai buscar por vocês. Vai adorar a Deus vocês. Aí no final, daqui um tempo, eu vou chamar vocês. Aí a gente ora pela igreja. Eu oro pela família, eu oro por todo mundo. Não adianta ficar indo no monte, lá chega no monte, é igreja, fulano, ora pelo Beltrano, pelo Ciclano, pelo outro que tá macumbado, o outro que tá morrendo, que não sei o que. Aí a pessoa desce do monte, acha que tá forte. Não, ela gastou tudo, aí daqui a pouco o diabo vem e derruba ela, destrói ela, suja ela e corrompe ela. Ah, vivia no monte e caiu. É lógico, só sabia gastar. Não tinha espírito de revelação e nem de sabedoria para saber investir. Sabedoria é a capacidade de evitar o mal. Sabedoria é para evitar o mal. Então o Espírito Santo, que é o Espírito de sabedoria, ele quer que você evite perder a sua fé. Quer que você evite de se corromper e ficar mal espiritualmente. Só que para isso você tem que andar com ele para você saber investir a sua fé. Investir a fé é buscar as coisas do reino, é buscar as bênçãos espirituais. É ser cheio de esperança. Porque esperança leva a gente para as promessas do porvir, tá? Então isso aqui é muito rico, gente. Isso aqui é riquíssimo. Talvez você fale, é complicado entender tudo isso. É complicado para quem anda na carne. Se você andar no espírito, matar a tua carne, o seu eu, seus sentimentos, suas vontades, seu querer, se dedicar a amar a Deus de todo o coração e se exercitar na fé, na prática, ser selado com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, ter vida. Primeiro passo é ter comunhão com o Espírito Santo. O nome dele já é Espírito Santo, ou seja, você tem que largar toda a imundície. Você tem que ser separado, você tem que ser santo. A palavra santo quer dizer separado para Deus. E é a palavra que santifica a gente. O próprio Jesus orou por nós assim lá pelo Pai, tá? Ele ora por nós até hoje. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra que separa você para Deus. Então você tem que se dedicar a amar a palavra, praticar ela, deixá-la dominar o que você sente, dominar o teu coração. Coração é pensamento, sentimento e vontade. A palavra tem que dominar os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas vontades. E no começo é uma guerra, que você tem que matar a velha criatura. Mas depois, meu irmão, se torna algo prazeroso e maravilhoso. Tá? Aí você vai atrair para você o Espírito Santo. Aí ele vai começar a ensinar, moldar você. Até o ponto que ele vai habitar dentro de você. Que o próprio Senhor Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Ele vem e batiza você. E coloca o Espírito Santo dentro de você. E a partir dali tem uma infinidade para você crescer com o Espírito Santo. E tem um ponto ali também que você pode buscar nele para que ele leve você a conhecer Jesus Cristo. E depois tem uma outra plenitude, que é a plenitude de Deus. Misericórdia. Gente, é riqueza demais, gente. Como que alguém pode ser... A gente fica mal, mas a gente não pode viver mal.
A gente fica bravo, nervoso, mas a gente não pode viver assim. A gente erra, a gente peca, mas a gente não pode viver pecando, porque Jesus falou através do apóstolo João, né? Aquele que é de Cristo, ele não vive pecando, porque o que permanece nele é a divina semente, é a divina palavra. Então saiba disso. Jesus te deu vitória sobre a condenação do pecado, sobre o poder do pecado e sobre a presença do pecado. O pecado não tem que ser mais presente para ninguém, para você não. Mas para ninguém que eu falo, ninguém que aceitou Jesus. O pecado não tem que ser mais presente para mim, eu não tenho que sentir ele forte em mim, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu só sinto o pecado forte, uma pessoa só sente o pecado forte quando ela está longe do Espírito Santo, aí o pecado fica forte mesmo, tá? Aí ele se aproxima, até o ponto de entrar e torna a pessoa escrava de novo. Então guarda essas coisas, tá, gente? Tudo isso aqui é riquíssimo, tá? Guarda isso e que venham mais 20, 30, 50 anos de vida. Se não vier também, glória a Deus, mas não me importa. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, como está escrito. Quem é esse tu que não vai ser atingido? É aquele que conhece a Deus de verdade. Então, gente, a vida com Deus é um prazer, é uma maravilha. Choramos? Choramos. Temos dores? Temos. Dificuldade? Com certeza. Mas a vida espiritual, gente, aqui dentro é prazerosa, é maravilhosa, tá? Então conheça e prossiga em conhecer ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu dependo do Senhor, Espírito Santo, porque é só o Senhor que revela tudo, é o Senhor que fala tudo. O Senhor é o Mestre. Pai, então ensina cada um, Senhor, que está aqui agora, Pai, e aonde essas pessoas estiverem ouvindo essas palavras, ensina cada um, Pai. Ensina, revela, dá espírito de sabedoria, dá espírito de revelação. Senhor, essa palavra, essa oração do apóstolo Paulo não está morta não, Pai, ela está viva. Ela está viva, Senhor, porque foi o Senhor que inspirou ele. Então que essa oração continue poderosamente sobre nós, meu Pai, dando para nós tudo o que o Espírito Santo pediu aqui na boca do apóstolo Paulo. E que essa oração continue valendo até hoje, Pai, eu tomo posse dela. E eu declaro essa oração poderosa sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui acompanhando com a gente. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém, gente, tá? Na próxima live, quarta-feira, a gente vai continuar falando sobre a plenitude de Cristo, tá? Tem muita coisa ainda pra gente ver a esse respeito, tá bom? Hoje foi só o começo a respeito dela, tá? Gente, Deus abençoe, fique na paz, cada um de vocês. Dona Nailde, seu Júlio, Dona Cristina, Dona Glória, Dona Helena também, tá? E se mais alguém não apareceu pra nós aqui, tá? Quarta-feira vou estar aqui com vocês sim, tá? Em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz, tá? Deus abençoe, uma boa noite a todos, em nome de Jesus.